Lúcifer apareceu em Crise das Infinitas Terras, crossover de Arrow, Flash e diversas outras séries. Mas por que ele apareceu? Como foi? O que Tom Ellis fala sobre isso? Por que ele mentiu antes? Lúcifer pode aparecer em outras séries? Vai ter continuação o crossover? Vai ter continuação a aparição dele em outras séries? Então tudo isso e muito mais nesse vídeo mais completo sobre Lúcifer na Crise das Infinitas Terras aqui no YouTube. Então, quer saber mais? Vem comigo! Fala galera, mais ou menos um mês atrás surgiu os rumores de que Lúcifer estaria participando do crossover de Crise nas Infinitas Terras, crossover que junta Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman no canal americano DCW. Só que depois de um mês circulando essa notícia na internet, o ator Tom Ellis, o intérprete de Lúcifer Morningstar, desmentiu isso na internet. Na época eu achei isso muito estranho, desmentir depois de uma semana, mas na época eu não estava podendo fazer vídeo, acabou que eu não fiz vídeo, mas inclusive eu falei sobre isso ontem no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, me siga lá que a partir de agora eu vou começar a fazer bastante conteúdo lá, até porque já me chamaram a atenção por não fazer muito conteúdo lá, então agora eu vou começar a usar mais o Instagram, beleza? Crossover, para quem não sabe, é quando você mistura outras séries, outras histórias em um mesmo local, e é isso que aconteceu com Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Só que dessa vez o Lúcifer apareceu. Por que o Lúcifer apareceu nessa série cheia de super-heróis? Bom, muita gente já sabe, outras nem tanto, mas Lúcifer Morningstar é um personagem da DC Comics, eu já falei isso aqui diversas vezes no canal. Então, o que aconteceu para ele participar dessa crise? Essa crise está juntando diversos super-heróis da DC, seja do cinema, seja da TV, mesmo da década de 90 até da década de 2000, então essa crise conseguiu juntar o máximo de super-heróis da DC que já apareceu no mundo audiovisual das últimas décadas, e é por isso essa crise é tão importante na TV e é o maior crossover que já existiu na TV. É um marco tão grande quanto Vingadores Ultimato foi para o cinema, é Crise nas Infinitas Terras sendo na televisão no canal americano DCW. Então, voltando a falar aqui sobre Lúcifer especificamente, há mais ou menos um mês atrás, após circular esses rumores, Tom Ellis desmentiu uma semana depois, porque na época eles não poderiam falar e eles não queriam que ninguém soubesse dessa participação, porque seria simplesmente a maior surpresa de todos os tempos. E realmente foi exatamente isso que aconteceu. Por mais que aqueles rumores tivessem sido desmentidos, muita gente foi assistir o episódio sem saber. Então, no caso, ontem, no dia 10 de dezembro, alguns sites voltaram a falar que Lúcifer apareceria na terceira parte de Crise das Infinitas Terras, que é o episódio de The Flash. Então, de fato, ontem, quando chegou o dia, ele realmente apareceu, até porque a Crise nas Infinitas Terras, no primeiro episódio, já deixou uma brecha para que o Lúcifer pudesse aparecer. E aí, depois disso, a internet inteira foi a loucura. Eu fiquei doido quando eu vi esse clipe. A Nayara, que mexe na minha página lá do Facebook, me mostrou esse vídeo, eu fiquei doido, porque eu já imaginava que isso pudesse acontecer, simplesmente pelo fato de terem demorado uma semana para desmentir e por outros motivos também. Primeiro, a produtora de Lúcifer é a Warner Bros., a mesma produtora de Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, essas séries todas. Segundo, por ser a mesma produtora, é lógico que um evento dessa grandiosidade, eles iam querer unir o máximo possível de personagens da DC que estão na televisão atualmente. Então, com isso, havia muita chance realmente de Lúcifer aparecer nesse crossover e, de fato, ele apareceu ontem e não teve outra coisa. Todo mundo ficou louco e se você quer saber muito mais informações sobre isso, a gente vai começar a ver agora algumas reações da internet. E outra, eu vou ler aqui a entrevista que Tom Ellis deu ao site ET, né, Eternament Tonight. Por que ele mentiu antes sobre não aparecer na crise e agora ele apareceu? Será que o diabo mente? Porque Tom Ellis mentiu. Por que diabos Tom Ellis mentiu dizendo que não ia aparecer no crossover e realmente apareceu? Então vamos saber um pouco mais sobre isso pelas próprias palavras do intérprete do Diabão que vocês gostam tanto. Beleza? Então vem comigo! Ellis revelou que tinha mantido segredo sobre a participação na crise há mais ou menos 3 meses e meio atrás. A princípio, os produtores se aproximaram de Ellis sobre uma potencial participação em uma produção que estava para começar em setembro na 5ª temporada da série da Netflix. E para o britânico foi uma decisão fácil. Havia diversas razões para que ele pudesse fazer esse crossover. Uma, quando eles começariam a filmar, eles tinham gravado a primeira e a segunda temporada de Lúcifer em Vancouver. Então Vancouver era um lugar muito grande no coração de Tom Ellis e foi uma oportunidade de voltar a ver alguns amigos e fazer outras coisas diferentes também. Também pensando em trabalho, nós falamos através dos anos sobre Lúcifer ser um personagem da DC e se havia alguma chance disso acontecer. E eu honestamente achava que não havia. Quando esse professor disse a ideia, eu estava como, yeah, no, let's do this. Vamos fazer isso, disse o ator de 41 anos. Ele diz, eu conheço Matt um pouco
e também nós já havíamos falado no passado. Então fizemos isso acontecer e de fato nos manifestamos. Ou seja, quando o produtor chegou nele, ele já tinha essa vontade de fazer por diversos motivos. Um, que ele sempre quis que o Lucifer, que é um personagem da DC, se encontrasse com outros personagens da DC, mas não via essa possibilidade no passado e agora havia essa possibilidade, ele estava muito feliz em fazer. E outra, porque Vancouver, ele já foi lá, já gravou lá a primeira e segunda temporada de Lucifer, então ele já gostava da cidade, já tinha amigos lá, então foi uma forma interessante dele voltar para a cidade. Eu espero que os fãs reajam com prazer. Alice disse com uma risada. Eu quero dizer, é por isso que eu queria manter tanto isso em sigilo, porque realmente com todos esses personagens que nós conhecemos e que nós estamos para fazer o crossover, nós só queríamos fazer alguma coisa que pudesse surpreender e seria um ótimo easter egg. Tá vendo? Então o próprio ator queria muito manter isso em sigilo para que as pessoas simplesmente descobrissem no ato, para simplesmente descobrissem assistindo a série. E olha que funcionou, porque deu no que deu, né? Apesar dos rumores antes, muita gente ficou desacreditada, porque uma vez que uma fonte oficial nega uma coisa, pode ser realmente que aquilo não vai acontecer, mas como a gente já viu antes e está vendo agora, nem sempre a fonte oficial fala o que realmente quer falar. Às vezes é necessário contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para poder acontecer uma melhor reação a um determinado episódio, a uma determinada surpresa em relação a alguma obra. Agora tem um detalhe sobre a participação de Lucifer e eu quero contar isso agora através das palavras do próprio Tom Ellis, para não dizer que eu estou inventando coisas. Muita gente me pergunta sobre é o mesmo personagem Lucifer da série e a resposta é sim. Só que o momento é que não é o mesmo da série, e quem vai dizer isso é o próprio Tom Ellis, de volta à entrevista aqui. O que há de único sobre Lucifer que os fãs vão encontrar no episódio de terça-feira é que o personagem não é o mesmo Lucifer que vemos charmosamente com todo mundo que ele conhece na série da Netflix. Calma. Nós estamos fazendo como se fosse 5 anos antes da série Lucifer começar. Então, quando Lucifer havia passado 5 anos em Los Angeles antes de conhecer a detetive e todas aquelas coisas que foram reveladas durante a série, disse Tom Ellis. Ou seja, esse é ele em sua maneira playboy de ser, não dando a mínima pra porra nenhuma e nada na sua vida. Ele está muito irreverente com nossos personagens quando eles se encontram na cena e, obviamente, com Constantine há alguma história lá. Galera, o mais importante desse crossover e o que muita gente sempre quis ver, principalmente quando o Constantine apareceu na TV e também havia a série Lucifer em outra série, era que todos os fãs, pelo menos os fãs que conheciam os dois personagens, queriam muito ver uma participação, uma cena, uma série onde pudesse juntar Lucifer e Constantine, porque os dois são personagens irreverentes e eles se encontram nos quadrinhos. Então muita gente queria ver esse mesmo encontro nas telas da TV. É lógico que tem muito mais sobre Constantine, muito mais sobre Lucifer, e sobre esses dois juntos, que eu não vou poder falar para vocês porque realmente eu não sei, teria que pesquisar mais, eu não leio os quadrinhos, mas esse era um encontro muito aguardado e muito querido pelos fãs dos quadrinhos, Lucifer com Constantine, até porque o Constantine geralmente ele vai para o inferno para poder fazer as missões dele lá. Enfim, eu não sei muito bem essa parte, eu deixo isso para um próximo vídeo após fazer uma pesquisa, beleza? Então vamos voltar para a entrevista. O quão familiares estão Lucifer e Constantine um com o outro? Relativamente familiar, mas há algum tipo de admiração ou inveja entre esses dois, eu acho. Ele diz: desde que Lucifer estreou em 2016, ele sempre foi um personagem muito contido. Alice fala sobre o porquê faz muito sentido desse personagem se juntar ao resto do Arrowverse desse jeito, nesse crossover. E ele responde: com esses episódios crossover, abre um mundo de possibilidades nos quais eles podem realmente experimentar com o tempo e se houvesse alguma oportunidade disso acontecer, você sabe? Dizendo que foi muito divertido trabalhar pela primeira vez com David Ramsey e McNamara, que faz o Deagle de Arrow, e a Mia Smoke de Arrow também. Eu cheguei no set e disse: hello, David. Você se lembra de mim? David é o Deagle, tá? De Arrow. E foi como: claro, cara. Nós estávamos dividindo uma Comic Con outro dia, aquele foi nosso momento alguns anos atrás e nós começamos a rir sobre isso. Não há nenhum problema em fazer esse episódio. Então o entrevistador pergunta: mas isso poderia abrir mais portas para Lucifer aparecer em outras séries do Arrowverse? Então Alice responde: isso é uma questão para os chefes da DC, não para mim. Eu nunca digo nunca. E essa foi a resposta de Tom Ellis. Agora uma coisa interessante é o que ele vai dizer a seguir. Tom Ellis fala: eu gostaria que Lucifer estivesse
numa roupa de super-herói em algum ponto. Isso seria muito engraçado. Perder aquele terno dele e de repente estar todo vestido de lycra. Tom Wellis manda uma mensagem para os fãs expressando sua gratidão. Muito obrigado por assistir, e se você não viu Lucifer, mas você é um fã de Arrow, agora você viu Lucifer em Arrow. Por que não assistir Lucifer? Bom, galera, então essa foi a entrevista de Tom Wellis ao site ET, e isso é muito importante porque agora a gente tem de forma oficial a resposta dele, o motivo pelo qual ele escondeu a participação dele no crossover. Ele queria fazer surpresa para os fãs e realmente foi muito interessante que essa surpresa tivesse acontecido. Agora a gente sabe que é o mesmo personagem, embora é o Lucifer de 5 anos atrás, antes de conhecer a Chloe Decker, e se poderia aparecer em outras séries do Arrowverse? Bom, ele disse que isso é uma questão para os chefes da DC e que ele nunca diz nunca. Ou seja, conhecendo Tom Wellis, com certeza ele estaria disposto a participar de outros episódios, de outros personagens da DC, de outros crossovers e quem sabe participar até de spin-offs de outros personagens da DC. Isso até inclusive já foi falado pelos produtores da série Lucifer, que eles não abrem mão de participar de spin-off ou de criar algum spin-off da série Lucifer. Então sim, a terceira parte do episódio de crossover foi muito bom com a participação de Lucifer. A participação durou mais ou menos 1 minuto e meio, 1 minuto e 45 segundos, e ali a gente pôde ver o personagem em toda a sua maestria. O personagem como a gente conhece da primeira temporada, né, antes de conhecer a Chloe Decker, ele sendo extremamente sarcástico. A gente percebe que há uma história ali entre ele e Constantine, que Lucifer deve um favor a Constantine por Constantine ter ajudado a Macy de alguma maneira. É lógico que isso aí ficou ali naquele episódio. Quem sabe a solução desse mistério não apareça tanto na 5ª temporada de Lucifer, ou então num possível crossover futuramente com Constantine novamente em Legends of Tomorrow. Bom, isso daí só o tempo irá dizer. A gente não tem certeza ainda do que pode acontecer, mas a questão é clara. Se os fãs gostaram, as chances de acontecer novamente são bem grandes. Então eu quero saber de você, o que você achou desse mega crossover, né? Esse crossover ainda não acabou, a terceira parte aconteceu ontem, no dia 10, e agora só acaba no dia 14 de janeiro, né? Agora as séries vão entrar em atos, então só acaba no dia 14 de janeiro, no episódio especial de 2 horas, onde vai ter o final de Arrow e o final de Legends of Tomorrow, e aí a gente vai saber de fato o que aconteceu com os personagens desse crossover. Beleza? Se você gostou muito desse crossover, se você gostou de Lucifer nesse crossover, se você gosta da série Lucifer, se você gosta de Arrow, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo sobre Lucifer aqui, tem vídeo sobre Arrow aqui no canal. Curta a página lá do Facebook, que tudo sobre Lucifer chega primeiro lá na página, antes de vir para o canal. Então, aqui é o maior canal onde você possa ter conhecimento e diversos tipos de conteúdo sobre a série Lucifer. Beleza? Então, muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!